O programa de hoje recebe aqui no estúdio o jornalista e advogado Fausto Leite, natural da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Fausto é graduado em jornalismo, com formação também em rádio e TV, ciências jurídicas, direito, dentre várias formações acadêmicas em seu vasto currículo. Possui experiência em veículos de comunicação, já foi diretor-chefe da Procuradoria do Detran, diretor-presidente da ADEMA e muito mais. Se eu for falar aqui, meu amigo, o currículo do Dr. Fausto, vai faltar fôlego ao apresentador. Mas olha, hoje ele vem aqui ao nosso programa para falar sobre o atual cenário político de Aracaju, de Sergipe, neste final de ano, as alianças, quais são as perspectivas diante do atual momento da política sergipana, essa política que foi muito antecipada, por sinal. Fausto Leite, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Foca, boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia. É um prazer estar aqui de volta, né? Se você não sabe, Foca, eu fui colega no Colégio do Salvador de Augusto Franco Neto, né? Uma figura emblemática, muito engraçada no Colégio do Salvador, que fez Dona Maria perder os cabelos muitas vezes, né? Eu me lembro, se você me permitir, uma passagem que Augusto deve lembrar disso, lá no Colégio do Salvador é proibido canivete, gilete e chiclete. E Augusto estava chupando chiclete porque a Dona Maria entendia que você chupando chiclete, você estaria ruminando. E Augusto sempre foi um cara bem tranquilo, bem leve, não ligava muito para essas coisas. Começou a chupar um chiclete, aí Dona Maria perguntou: ô meu filhinho, que você está ruminando aí? Aí Augusto, chiclete. Aí ela tirou Augusto de sala de aula, Augusto, semana de prova, tomou tanto zero que ele acabou saindo do colégio. Augusto, aquele abraço. Por causa do chiclete. Por causa do chiclete. Então, um abraço para Augusto, uma pessoa querida, né? Uma pessoa muito... que vivi minha infância com Augusto Neto. Sim. Doutor Fausto, primeiro, antes da gente falar um pouco do cenário para 2026, eu queria entender o seguinte: a sua avaliação a respeito dessa matéria que a gente passou agora, da sonora do governador Fábio Mentidieri. O que representa o Hospital do Câncer para a saúde pública de Sergipe? Porque é uma obra, depois do USE, eu acho que foi a grande obra pública para a saúde pública do Estado de Sergipe, sem sombra de dúvidas. Algo que foi idealizado, pensado por Dr. Eduardo Amorim, que também seria justamente algo concretizado se continuasse vivo por Marcelo Dédé, isso aí é inegável. Aí vem o governo Jackson, não consegue concretizar. Aí vem o governo Belivaldo Chagas, que também começa a obra, porque ali no início do governo Belivaldo já se começou a etapa, essa nova etapa com a nova empresa, né, que é a construtora Celi. E o governador pega a obra com 9% concluída. E em menos de 3 anos ele consegue concluir os 100%. Qual a sua avaliação a respeito desse Hospital do Câncer, dessa obra tão importante? A minha avaliação, Foca, é bem simples. Veja bem, o governador fez a obra de um governo. Eu vi nas redes sociais um cidadão falou bem assim: esta é a obra de um governo. E realmente é a obra de um governo. Então, veja só, esse Hospital do Câncer vem demorando 16 anos ou 18 anos até aqui agora. Marcelo Dédé começou, teve o primeiro ano de Marcelo Dédé, teve o segundo, depois teve o segundo ano de Jackson Barreto, teve Belivaldo 2 vezes e não terminou. Uma obra que não é uma obra difícil de se fazer. Precisou o doutor Luciano Barreto botar a mão dele ali e terminar essa obra. Então, está de parabéns o governador Fábio Mentidieri, certo? Está de parabéns a população sergipana e está de parabéns as pessoas que vão receber esse hospital. E também o nome, né? Marcelo Dédé foi o primeiro governador que morreu no exercício e morreu com câncer, né? Uma coisa que todos nós sergipanos sofremos com isso. Inclusive, eu fui advogado de Marcelo Dédé na campanha de prefeito da primeira vez, na campanha de prefeito da segunda, da campanha de governador da primeira, da campanha do governador da segunda, com Clóvis Barbosa de Mello, com Edson Lice. Então, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que o governador marcou um ponto que pode valer uma reeleição dele. O senhor acha que pode valer? Pode valer uma reeleição dele, não tenha dúvida disso. Agora, doutor Fausto, o Hospital do Câncer, ele atravessou 2 governos. O projeto, a ideia, 2 governadores. E a obra não chegou a 10% de conclusa. 10%. O Fábio recebeu a obra com 9%. A que se deve tanto atraso? Teve os entraves judiciais, porque a primeira empresa que ganhou
não tinha expertise, a verdade é essa, e houve uma briga, ela ali tentando justamente continuar com a obra, mas na sua avaliação, o que foi que aconteceu nesse meio tempo aí? Começou com o Deda, na verdade não foram 2 governos, começou com o Deda, três depois governos, veio a Jackson, depois veio o Belivaldo. Eu acho que faltou vontade de terminar. Eu acho que colocaram várias situações, deixaram o hospital em segundo plano. Nós vimos, né, que, também houve uma possibilidade, eu não vou culpar Jackson Barreto, até porque o Jackson Barreto nunca quis dizer isso, mas o Jackson Barreto pegou um governo do Marcelo Deda com muita questão do Proinvest, não sei se você se lembra disso, o Estado veio meio quebrado, ou veio quebrado por causa do Proinvest, ele tinha que cumprir todos aqueles objetivos, então o Jackson Barreto ficou meio apertado, mas poderia ter terminado essa obra, certo? Depois entrou o Belivaldo, que fez tanta coisa, asfaltou o interior quase todo, fez rodovias, fez aquela orla, né? Aquela orla do... Orla Sul ali. A Orla Sul, mas na Sarney, não terminou o hospital. E o pessoal precisa do hospital. Vamos lá, qual é a marca hoje do ex-governador João Alves Filho? É o Hospital João Alves Filho, que agora mudou para o Hospital Geral, né? Então, é uma obra... de urgências. É o Hospital de Urgências. Então, é uma obra, assim, significativa e faltou vontade. E o governador Fábio Mitidieri, né, naquele jeito dele, bem tranquilo, um jeito jovial, né? Quando eu olho para Fábio, eu acho ele uma figura muito jovem, muito diferente dos outros. Ele tem uma correntinha de couro que mostra aqui, que já demonstra o oficial, tem uma tatuagem, então já demonstra uma forma jovial. Jovial talvez na idade, jovial talvez no pensamento, jovial talvez nas respostas ácidas que ele dá vez ou outra, mas também muito inteligente, muito capaz para terminar essa obra que foi o Hospital do Câncer Marcelo Deda, que eu digo para passagem, pode valer o governo, pode valer sua reeleição. Doutor Fausto, quando Jackson assume o governo, ele assume uma situação difícil financeiramente. E ele queria, na minha avaliação, ele queria justamente organizar a casa para conseguir a reeleição em 2014 contra o doutor Eduardo Amorim e venceu a eleição. Depois, Jackson não tinha mais direito à reeleição. Então, tinha ali mais 4 anos, não precisava provar nada e mostrar nada do seu governo, né, para conseguir uma reeleição. Aí ele sai para a disputa do Senado. Belivaldo Chagas assume o governo em maio de 2018, estabelece ali uma estrutura de poder para ele ganhar a eleição, e Belivaldo foi o mais votado da história, teve mais voto que João, do que qualquer outro governador da história. É impressionante. E ele ganha a eleição contra Valadares Filho. Depois ele não tem mais direito à reeleição. Porque ele já tinha ido. Assumiu 6 meses. Então, a mesma coisa Jackson, porque Jackson assumiu por conta da morte de Deda. Isso. Então, o cenário é muito parecido. A chegada de Jackson ao governo é muito parecida com a chegada de Belivaldo. Os dois eram vices ali. Isso. Já Fábio não. Fábio foi eleito governador em 2022, que vai para uma reeleição agora. Então, ele precisa justamente deixar as marcas dele e as marcas de um governo que, na verdade, vai ser o cartão postal para a eleição do próximo ano, né? O senhor concorda? Concordo com vocês. Essa leitura? Na verdade, tanto o Jackson Barreto quanto o Belivaldo Chagas foram um governo de 5 anos. Praticamente de 5 anos. Talvez o Jackson Barreto fosse um pouco mais, porque quando o Marcelo Deda ficou doente, né, ele se afastou do governo. Primeiro, não sei se você se lembra, criou-se uma regência trina lá, que era comandado por 3 pessoas lá, escolhidas 3 ou 5 pessoas escolhidas lá para Marcelo Deda, e Jackson ficou bem aquém, muito embora ele deveria ter assumido. Então, quando o Jackson assumiu o governo, já foi com a morte mesmo de Marcelo Deda. Então, foram 5 anos de Jackson e 5 anos de Belivaldo. Mas foca com muita tranquilidade, com mais que ele tenha se preparado, certo, para ir para uma reeleição, tanto o governador Jackson Barreto, que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho uma admiração muito grande, quanto o Belivaldo, nem tanto quanto o Jackson, certo? Mas eles deveriam ter terminado essa obra, porque essa obra já veio lá de Marcelo Deda, certo? Eu lembro ainda que houve um ensaio lá no governo de Belivaldo Chagas, ele ensaiou, olha, estamos fazendo terraplanagem, estamos fazendo isso, mas uma terraplanagem que não saía da terraplanagem,
certo? Enquanto isso, você via delegacias sendo reformadas, você via postos de saúde sendo colocados, nós vimos tantas UPAs espalhadas no estado de Sergipe, mas nunca prestaram atenção no foco realmente para o Hospital do Câncer. E o Fábio Mitidieri entendeu isso. A leitura foi, não sei a assessoria, mas a leitura dele foi muito forte, foi muito digna e, repito, é uma obra de um governo. A publicação do edital de licitação, o primeiro edital para o Hospital do Câncer, foi no governo Deda. Mas a assinatura de ordem de serviço já foi Jackson Barreto. Agora, doutor Fausto, vamos falar sobre a política partidária e esse cenário que estamos vivendo hoje, né? Já nos preparativos para 2026. O governador Fábio Mitidieri anuncia a chapa majoritária dele. Jefferson vice, André e Alessandro para o Senado. Foi muito antecipada essa publicação, esse anúncio foi muito antecipado? Foi muito antecipado e foi muito, vamos dizer, prematuro, né? Eu acho que o governador eu acho que nesses últimos governos, nesses últimos 7, 8 governos, ninguém anunciou uma chapa tão rápido como o governador anunciou. Talvez o seguinte, a gente tem que analisar por duas óticas. Ou o governador quis se blindar, olha, eles são meus candidatos, certo? E quem quiser procure, ou vem para mim, ou procure seu caminho, ou então o governador quis tirar aquela obrigação. Houve muito aquela questão da conversa, que o presidente Lula queria conversar com o governador, e o governador primeiro foi para o aniversário da filha, depois teve a perna quebrada, depois teve o dedo quebrado, depois teve essa situação, e o governador foi levando a banho-maria, trabalhando, e no fim anuncia essa chapa. Muito prematura, até porque, veja só, é tão prematura que ele precisava ainda maturar os seus 2 senadores, né? Eu me lembro de uma entrevista, foi você inclusive que fez, né? Perguntou ao candidato André Moura, quem é o seu candidato a senador? Aí o André respondeu, meu candidato a senador, sou André Moura. Você votaria? Não votaria em ninguém. E Alessandro vem batendo pesado em André Moura, né? Inclusive batendo de uma forma pessoal. Até quando você vai na parte política, tudo bem. Mas quando você começa a bater na parte pessoal, atinge a pessoa. Nós somos jornalistas e às vezes a gente escreve, a gente arranha um pouco um texto, deixa o texto mais rápido e a gente sente que a gente não deveria ter feito aquilo. Então a chapa, sem maturar Alessandro e sem maturar André, porque André não vota em Alessandro não vota em André, eu acho que a chapa ela entra quebrada. Mas doutor Fausto, nas últimas eleições, com 2 vagas para o Senado, os 2 senadores do mesmo agrupamento não votavam entre si. Por exemplo, lá em 2010, Eduardo Amorim e Valadares Pai, os 2 brigando, assim, eles brigavam demais durante a campanha eleitoral. 2018, Jackson e Rogério, na mesma chapa de Belivaldo, também brigando. Na chapa de Eduardo, André e Heleno, brigavam também. Na chapa de Valadares Filho, Valadares Pai e Henrique Clay, aí que brigavam mesmo. Então, assim, André não precisa votar em Alessandro não precisa votar em André, e eles não vão justamente fazer parceria. Agora, Alessandro Vieira, ele é o presidente da CPI do crime organizado. Isso. Aliás, perdão, relator da CPI do crime organizado. E ele já apresentou uma proposta para convocar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o ex-presidente, porque foi afastado agora, preso pela PF e afastado, né? O Rodrigo Bacelar, que era um candidato natural, não sei se vai mais um candidato natural ao governo do Estado do Rio de Janeiro, e também a convocação de Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, que vem ultimamente atacando e citando o nome de André Moura. Você acha que a convocação, aliás, as convocações de Bacelar e Garotinho, na verdade, prejudica e tensiona mais ainda essa relação de Alessandro e André? Não tenha dúvida disso, né? Todos nós sergipanos sabemos que o André Moura é o homem forte do Rio de Janeiro. O André Moura, ele entrou no governo de Whitson,
certo? Aí o Edson se afastando, o Cláudio Castro entrou, foi para a reeleição. Então, é uma condição muito boa. Ele transita muito bem no Rio de Janeiro. Então, toda parte, teve uma época que o Cláudio Castro estava sem ter um acesso à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da LERJ, no caso, na LERJ. André foi lá, fez o meio de campo, trouxe as pessoas para perto deles, certo? E foi ele realmente uma figura importantíssima. Há um laço de amizade muito forte entre o ex-deputado André Moura e o Bacelar, mas, veja só, essa chamada para ir, eu não tenho dúvida, certo, que pode surgir algum respingo no André Moura, até porque o André Moura é uma pessoa, peça importante. Você sabe, se você é peça importante de um governo, você está ali naquela situação, você está ali debaixo de tiro do governo, certo? É você que recebe a primeira pressão para poder conduzir e entregar limpo para o governador. Porque nós temos aqui Venâncio fazia esse trabalho para o governador pela sua experiência. Então, eu acho que esse pedido de Alessandro Vieira, certo? É um pedido que ele deveria ter mais cautela, mas todo mundo conhece Alessandro Vieira. Alessandro Vieira é aquela pessoa que o que ele acha que é o justo, o que não é justo é justo, o que não é justo é justo. Ele não tem esfera, não tem amizade, certo? Assim, se você me perguntar hoje, quem é um amigo de Alessandro Vieira? Eu não conheço nenhum amigo do Alessandro Vieira. Talvez um ou dois delegados de polícia que fizeram concurso com ele, que entraram, pode dizer que é amigo dele. O resto eu não vejo nenhuma amizade. Por exemplo, eu estava no restaurante ali no shopping, costumo almoçar 2 vezes por semana no restaurante, certo? Aí deu uma esticadinha mais tarde, tinha uma mesa lá reservada, aí eu perguntei ao maître, de quem é essa mesa? Não, é do senador Alessandro Vieira. Aí ele demorou um bocadinho, botaram ele numa mesa mais no fundo, ele passou pela mesa, não falou por ninguém, ele olhou nos meus olhos, eu olhei nos olhos dele, ele não me cumprimentou como não cumprimentou ninguém, sentou de costa. Então, o Alessandro é uma pessoa difícil, e ele agora, se perguntar se o Alessandro é um senador bom, é um excelente senador, é um homem de coragem. Eu acho que aquela posição que ele falou agora recentemente, né, que se avizinha a prisão de alguém, de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou aquilo ao lado de um ex-ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski. Então, ele não falou do lado de qualquer senadorzinho, não. Ele falou do lado de Lewandowski. Então, que era uma liderança no Supremo, inclusive. Um homem que tem essa coragem, certo, merece o voto do Sergipano. Eu acho que merece o voto do Sergipano. Sergipano, tranquilo, porque ele é corajoso. Mas o jeito dele, a pessoa dele é sisudo. É sisudo. Sisudo. Muito sisudo. Eu gosto de Alessandro, né? Na campanha, o jeito dele. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Né? E eu ficava muito preocupado, vou lhe contar essa passagem, né? Na minha antiga vida, então, Alessandro é uma pessoa muito próxima à nossa família, e eu viajei com ele umas 2 vezes, e ele estava crente que ia ganhar as eleições de uma forma tão veemente, que a gente estava preocupado. Quando a gente voltava assim, numa viagem, aí eu sentava com 2 amigos dele, que eu vou me furtar dizer os nomes, aí um chegava para ele, rapaz, se esse cara perder a eleição, ele vai ficar louco. E ele, não, vou ganhar. E todo mundo que ia no carro, que voltava, que depois sentava, tinha certeza que ele não ganhava a eleição. E ele ganhou. Mas por que ele ganhou? Ele ganhou a eleição justamente por causa dessa briga dos senadores. Porque André Moura não pediu voto para Heleno, certo? Mas pedia, vote em mim, depois você vota no delegado. Heleno, não vote em mim não, porque ele era tão descrente da vitória dele. Heleno pediu voto para o delegado. O Rogério pediu voto para o delegado. Quem estava, todos eles pedindo voto para o delegado. Só o Jackson que não pediu. Que não pediu, porque o Jackson tem um problema pessoal. O Jackson demitiu ele, né? Tirou ele da coordenadoria e da delegacia geral. Então, é isso. Então, todo mundo pediu voto. Agora, esse ano, o ano que vem, ninguém vai pedir voto para ele. Inclusive, o cara da chapa dele que não vai pedir mesmo. Pode pedir até contra. Então, eu acho a eleição de Alessandro Vieira, muito embora seja um cara super preparado, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, preparada, certo? Corajoso, que falta muito na política sergipana, na política brasileira, de um modo geral, é coragem. Eu acho difícil a reeleição dele. Doutor Fausto, me permita pedir licença aqui ao senhor para falar de um assunto também muito importante, que é a linha de suco 100% da Maratá. É 100% fruta, sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, aí, que gosta de produtos sem conservantes, como o doutor Fausto, conheça a linha de sucos 100% da Maratá nos sabores de uva com maçã e laranja, né, Corujito? Pensou em produtos de qualidade? Pensou em Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Para crianças com deficiência intelectual e autismo, cada segundo conta.
Sem a sua doação, essas crianças e jovens não terão a oportunidade de um tratamento. Você pode doar a elas, você pode doar e oferecer essa chance de evoluir, de sorrir. Doe e faça parte dessa transformação. A chave Pix é doe@abades.org.br ou acesse o QR Code que aparece aqui na tela, se você preferir, claro, né? E, evidentemente, você pode entrar em contato, doar pelos telefones. Para doar R$10, você liga 0500 508 0010. Para doar R$20, ligue 0500 508 0020. E para doar R$20, 0500 500. E para doar R$40, né? 0500 508 0040. Tá? E no site você encontra outras formas de doação. Então, abraço e abades, tá? A gente volta aqui com o Dr. Fausto Leite para a gente falar sobre o moidão, né? Eu sempre falo assim, quando a turma me encontra na rua, aí sempre balança a mão assim, ô Foca, e o moído, e o moidão da política? Na sua avaliação, qual seria o nome da oposição de direita, que é Emília Correia, Valmir, Edivan, qual seria o nome mesmo para a disputa do governo do Estado? A direita, ela tem alguns nomes que não aparecem, né? Nós temos o que seria o ideal para a direita, seria Valmir e Francisquinho, mas ele está inelegível. Então, ele vai trabalhar essa eleição dele até abril, mas se ele não conseguir essa elegibilidade até abril, ele não vai disputar o governo. Depois nós teríamos Tiago Lijoaldo, que era um deputado que saiu do interior, que apareceu, quando ele rompeu com o Fábio Metidieri, ele começou a aparecer na mídia, vem demonstrando ser um bom deputado, trazendo muita coisa. E depois nós teríamos Emília Correia, que eu tenho certeza que Emília Correia não vai sair do governo da Prefeitura de Aracaju, porque ela não vai embarcar numa ilusão. Ou seja, quem seria o nome? Não tenha dúvida que o melhor nome hoje, que esteja preparado pela sua tranquilidade, pela sua leveza e porque conhecer todos os pontos aqui no estado de Sergipe, seria o Eduardo Amorim. Eduardo Amorim iria para a terceira disputa dele do governo do estado. Terceira 2014, disputa 2018, agora iria 2026? Iria para uma terceira disputa e uma disputa mais, ele está mais equilibrado. Ele não quer dizer, ele sempre foi muito equilibrado, mas ele está mais vivido, está mais preparado para vir. Porque o Eduardo não vai enfrentar um governo simples. Vai enfrentar um governo de Fábio Metidieri, um governo que está com a máquina na mão e que vem fazendo um bom governo. A gente não pode dizer que Fábio vem fazendo um mau governo, muito pelo contrário. Fábio vem fazendo um excelente governo. Então, para disputar firme contra Fábio Metidieri, sem dúvida, o melhor nome hoje da direita seria o Eduardo Amorim. A confusão dos bastidores da política do momento foi justamente a declaração da prefeita Emília Correia, quando foi perguntada pelo Vitor, do perfil Fato Sergipe, se ela manteria o apoio a Rodrigo Valadares para a disputa do Senado. Porque ela já tinha declarado há pouco mais de 5, 6 meses o apoio a Rodrigo e a doutor Eduardo Amorim, os 2 votos dela para o Senado. E aí ela disse, não, claro, vou manter meu apoio, minha palavra a Rodrigo. E não tem outra opção. E tem outra opção de candidato ao Senado no meu agrupamento, no nosso grupo. Ela esqueceu, ela excluiu Adailton Souza, ex-prefeito de Itabaiana, que é o senador apresentado por Valmir Francisquinho. E aí, meu amigo, o Adailton reagiu nas redes sociais, dizendo o seguinte, abre aspas, para o ex-prefeito Adailton contra Emília, do mesmo grupo, viu? Gratidão, fidelidade e lealdade é para poucos, principalmente na política. Ou seja, Adailton chamou Emília de ingrata, de desleal e infiel. Porque se ele disse aqui que gratidão, fidelidade e lealdade é para poucos, então o clima está quente aí, viu, doutor Fausto? O clima está quente, veja só, eu costumo dizer, né, eu sempre faço nos meus escritos, eu faço sempre o lado do advogado do diabo. Vamos lá, vamos trazer lá para trás. Quando foi efetivamente o apoio à Emília Correia, nós sabemos que o Rodrigo Valadares fez o apoio à Emília Correia, trabalhou com ela, trouxe aquela questão bolsonarista toda dentro do estado de Sergipe, para perto dela, para ganhar as eleições e participou forte da campanha.
O Eduardo, não vou nem dizer, né? Porque o Eduardo foi quem deu o partido para a Emília, através de Edivan, diga-se passagem, um articulista político que você tem que fazer suas reverências. Quando eu entrei aqui, eu bati continência para o Coronel Yunes, certo? Porque eu ainda sou tenente R2 e o Coronel Yunes é coronel da PM, muito embora forças separadas, mas eu fiz questão de bater minha continência para ele e tem que se bater a continência para Edivan, e Edivan é irmão de Eduardo, e Eduardo também teve uma situação. Sim. Então, até este momento, efetivamente, você só tinha o Rodrigo e tinha o Eduardo Amorim. Então, não teria a ideia de Adeilton Souza. A ideia de Adeilton Souza foi uma convenção que Valmir foi colocando, que o povo foi pedindo. Mas veja, quando Emília sai do PL de Rodrigo e vai para os Republicanos, ela dá a entender, a conotação que fica, é que ela segue o caminho de Edivan. E o caminho de Edivan é um distanciamento de Rodrigo. Eduardo, eles chamam Rodrigo de traidor. Aí é por isso que eu vejo a minha leitura dessa colocação de Adeilton, né? Fidelidade em política, lealdade é para poucos. Então, se ela postou a lealdade, se ela fez o acordo dela antepassado a Rodrigo e fez o acordo dela, Eduardo é o primeiro, Rodrigo seria o segundo. Se ela fez em data anterior, ela manteve tudo isso que foi colocado. Então Adeilton se equivocou na mensagem? Não, Adeilton não se equivocou na mensagem. Adeilton deixou claro, ele não falou direto, Emília foi infiel, não? Foi isso, foi aquilo. Não, ele falou, política tem lealdade, esse negócio todo. Ele podia ter falado isso, Foca, me permita, em atenção a Rodrigo. Olha, realmente ela falou isso e eu posso sair como terceiro senador. Então você não lê como se fosse um ataque à Emília? Não leio. A mensagem de Adeilton? Eu não leio dessa forma, porque quem conhece os bastidores, a semântica política, né? Aí eu costumo dizer que a hermenêutica política, você tem que pontuar, fazer ponto desde lá atrás até aqui na frente. Então é isso que você forma. Um cientista político, ele não pode pegar um fato isolado e praticar. Não, isso aqui... Talvez mas vou trazer outra provocação. Talvez a semântica possa ter dado essa impressão. Porque, veja, depois ele completa, dizendo o seguinte, olha, minha caminhada segue de cabeça erguida, Valmir Francisquinho é o nosso líder. Então ele tira Emília dessa liderança, ele coloca Emília de escanteio, respaldado pelo povo nas urnas, enquanto ele continuar abraçando a nossa pré-candidatura ao Senado, seguiremos juntos com o povo, firmes e fortes. Claro. Quem é o... Então, mas aí, veja, ele descarta totalmente Emília como líder maior desse agrupamento. Mas, assim, em tese, vamos lá. Aí vou fazer a semântica da reflexão, né? Da reflexão. Quem colocou Adeilton como prefeito da Itabaiana? Valmir. Quem colocou, quem pôs Adeilton no campo político? Valmir. Quem fez tudo para Adeilton? Valmir. Então, o líder dele é Valmir. Isso é fato, porque quem acompanha negócio pronto. Você acha que entra uma palavra de Emília Correia, mesmo sendo a presidente dos Republicanos, certo? Vamos lá. Teve uma votação, Emília colocou em votação um fato, Valmir coloca o outro. Quem Adeilton vai seguir? Vai seguir Valmir. Por quê? Porque o líder dele é Valmir. Emília está conquistando sua liderança agora. Então, os republicanos, o Edivan deixou claro, né? O Edivan é um arquiteto político maravilhoso. Ele deixou claro que não tem liderança os republicanos. Tanto que a Emília não queria receber os republicanos, né? Estava naquela dúvida. A nominata, aí é uma matéria que eu trago, certo? A nominata já estava feita há muito tempo, certo? E mandaram segurar, Marco Pereira segurou. Por que Marco Pereira segurou? Porque não queria que essa nominata viesse, porque a Emília até então estava recebendo ou não. Doutor Fausto, olha, tem muito assunto. Vamos marcar na rádio, viu? Com mais de 2 horas de duração